poderiam ser esses satélites. Bela dica. Mas sim, aí você tem um problema. Um problema muito grande para as forças armadas dos Estados Unidos, para os britânicos, franceses, alemães, ou quem mais quiser se envolver. Para os israelenses, obviamente. Você tem um problema muito, muito, muito grande. O que fazer agora? Eu não sei. Não sei o que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos poderiam sair. Quer dizer, você poderia simplesmente dizer, desculpe, ok, fizemos o que podíamos. Estamos fora disso. Levar o golpe e ir embora. Mas eles não vão fazer isso, porque os políticos só vão insistir ainda mais. Israel poderia recorrer a um ataque nuclear, o que seria pelo menos politicamente o fim de Israel para sempre. Os Estados Unidos poderiam fazer o mesmo. Provavelmente daria no mesmo. Ou Rússia e China poderiam intervir e contra-ameaçar com armas nucleares. E então poderíamos ter uma guerra nuclear. Sabe, quem sabe? O homem laranja maluco pode simplesmente decidir fazer isso. Eu não sei o quanto ele, ouvindo ele, eu realmente não sei o quanto ele está na realidade, sendo bem honesto. Trump 1 e Trump 2 são pessoas radicalmente diferentes. Quer dizer, é só ouvir os discursos dele, ouvir a forma como ele falava no primeiro mandato de Trump e ouvir a forma como ele fala agora. O vocabulário dele, a escolha das palavras, a estrutura das frases, é tudo fragmentado. Parece uma criança de 8, 9, 10 anos falando. É muito diferente. Não tô dizendo que Trump era algum tipo de gênio desde o começo. Bem, a maioria dos políticos republicanos está longe de ser qualquer tipo de gênio. Alguns deles mal têm um QI na temperatura ambiente, provavelmente até menor que isso. É um concurso de popularidade. E isso vale tanto para os democratas quanto para os republicanos. Olhe para o Ocasio-Cortez. Quero dizer, meu Deus, agora temos uma bartender com toda a inteligência de uma bartender como senadora. Uau, aí estão os melhores e mais brilhantes. Acho que o estoque de boa aparência acabou. Não sei, né? Mas o ponto é, essas são as pessoas que estão no poder. Essas são as pessoas que estão ao seu redor. E os generais não vão dizer nada porque querem suas carreiras milionárias depois que deixarem de ser generais. Quando tiver escrito General aposentado, RT atrás do nome deles. Eles querem a carreira milionária. Então não vão fazer a coisa honrada e se demitir em vez de executar políticas idiotas e suicidas. Deus me livre disso. Aí eles não conseguem os contratos milionários. Este é o governo que os Estados Unidos têm. Este é o governo que está vivendo agora. Deixa pra lá. A maioria da elite de Washington, você sabe, literalmente só não estupra crianças. Às vezes não come crianças. Literalmente. Quer dizer, sabe, muitos famosos de menor e médio porte e outras pessoas estavam dizendo, é isso que está acontecendo. E todo mundo olhava e dizia, isso não pode ser verdade. Ou é uma conspiração, ou algo assim. Não. É muito pior do que você imagina. Esses são os elites sob os quais você vive. Então, se eles estão dispostos a comer crianças do próprio povo, literalmente, estuprá-las, assassiná-las, seja lá o que for que estejam fazendo. Se você ler os relatos, é insanamente inacreditável. O que eles estariam dispostos a fazer com você ou com outro país. E agora os Estados Unidos estão dizendo que ficaram sem mísseis, sem isso, sem aquilo. Longe disso. Eles não estão fazendo as grandes ofensivas que faziam na Guerra de 12 Dias, porque perceberam que essa será uma luta de longo prazo. E a classe política entrou em pânico. E todos esses outros jornais também entraram em pânico, porque descobriram que os Estados Unidos estavam se preparando para uma guerra de 100 dias, que deveria ser uma guerra de 4 dias, depois de 30 dias. Estamos no 8º dia agora, acho. Desculpe. Sim, 8º dia. Já começa a parecer tudo igual. E agora estão olhando para uma guerra de 100 dias, e não há munição suficiente para isso. Os Tomahawks vão acabar. Neste momento, eles começaram a lançar Jot-Dums, que são bombas planadoras. Basicamente, você pega uma velha bomba de ferro, coloca asas nela e um módulo para controlar para onde ela voa enquanto plana até o alvo. Às vezes, eles até colocam um pequeno motor a jato para empurrar um pouco mais longe, mas no fim das contas, é um veículo planador descendo, o que permite atacar de muito mais longe. Basicamente, é um míssil de cruzeiro simplificado, com um motor muito pequeno, ou talvez sem motor algum, apenas sustentação do avião. É com isso que eles estão atacando agora. Quero dizer, eu assisti alguns desses vídeos, dá pra ouvir o som. É um som muito característico das Jot-Dums chegando, porque elas não são muito aerodinâmicas, obviamente. Não foram feitas para isso. São bombas de ferro lançadas de um avião. E o motivo de estarem atingindo civis é porque não conseguem encontrar os alvos militares.